Olá, Itepper. Caso não me conheça, meu nome é Jefferson, sou um pós-júnior e hoje estarei aqui falando um pouquinho sobre as aplicações financeiras das quais eu participei na ITEP, ou como consultor ou então como gerente de projetos. Vou estar falando aqui especificamente sobre duas consultorias. Uma delas é a Composta Tu, onde foi feita uma precificação de serviços, uma projeção financeira simplificada e também um controle de entradas e saídas. E a segunda consultoria é a Brasserie, onde foi realizada uma precificação de mercadorias e produtos, também foi feita uma projeção e também uma análise de viabilidade econômica de setores, ou seja, ele queria saber qual setor rendia mais, se era no almoço, se era o setor da janta ou se era o setor do delivery. Então a gente fez uma análise. Agora vamos para a planilha aqui para que vocês compreendam melhor. Então, pessoal, esta é a planilha da Composta Tu. Nessa primeira etapa, a gente desenvolveu o plano de contas, mas contextualizando um pouquinho você sobre por que desenvolvemos o plano de contas. Eles ali na empresa até tinham um controle financeiro, mas era muito simplificado. Tinham basicamente uma tabelinha onde colocavam tudo que entrava e tudo que saía. Não tinha nenhuma especificação de que tipo de entrada que era, o que tipo de saída que era. Isso em um planejamento financeiro pode trazer inúmeras implicações, vocês já vão ver o porquê. Então, assim, não havia uma categorização de entradas e saídas. Aí, com o plano de contas, a gente conseguiu categorizar essas entradas e essas saídas. Agora, não é simplesmente uma receita, uma entrada de caixa. Agora, eles vão saber se aquela entrada, aquele valor é proveniente de mercadorias, de produtos, de serviços, ou se aqueles custos também são de mercadorias, são de insumos ou são de serviços. Aí temos também as especificações de despesas fixas, despesas variáveis, investimentos e entradas e saídas operacionais ou não. Agora tem uma especificação maior das entradas e das saídas. Aqui eu quero ligar dois pontos importantes dessa consultoria. Uma que foi o desenvolvimento de um sisteminha para lançamento de entradas e saídas e outro de indicadores. Os indicadores financeiros funcionam basicamente como termômetros da empresa. Ele vai medir se a empresa está indo bem ou se está indo mal naquele determinado aspecto. Isso quantitativamente. Por exemplo, se a gente tem venda de produtos, mercadorias e serviços, a gente pode saber qual deles representa o maior percentual no faturamento da empresa. Se, por exemplo, os serviços representam mais faturamento do que produtos, obviamente vai depender de outros aspectos, você pode alinhar com sua equipe de vendas para vender mais serviços do que produtos, porque, teoricamente, os serviços vão te trazer mais faturamentos do que produtos. E para a gente gerar esses indicadores, a gente precisa de uma base de dados. Essa base de dados é proveniente daquela etapa do lançamento. Então, quando a gente faz um lançamento, essas informações vão para uma base de dados e a partir dessa base de dados a gente gera indicadores. Um dos pontos mais importantes para essa consultoria foi a precificação de serviço, porque fazia muitos anos que eles estavam nessa empresa, parecia que eles só colocavam dinheiro na empresa, sabe? Eles não tinham lucro, eles queriam um prolabore aí de 2, 3 mil reais cada sócio, mas eles colocavam dinheiro e não sabiam se estavam tendo retorno ou não. Então é aí que veio a precificação de serviço e uma outra etapa que a gente chamou de projeção. Essa projeção veio para a gente entender quantos serviços eles precisavam vender para que eles pudessem ter lucro e chegar naqueles 3 mil reais de prolabore ou até mais, ou enfim, ter uma noção de quantos serviços eles tinham que vender para ter resultado. Então essa é a parte da precificação. Nessa parte da precificação fizemos alguns custeios. O custeio, por exemplo, com mão de obra direta, então envolvendo encargos trabalhistas, impostos, eficiência de trabalho de cada um individualmente. Também fizemos o custeio com o deslocamento, porque haviam serviços em Camobi e outros no centro, então a gente teve que custear o quilômetro rodado, então quanto que ficaria por quilômetro com manutenção, IPVA, seguro, desgaste de pneu, lavagem, combustível. Também fizemos o custeio ali dos custos fixos e por fim formamos o preço de venda daquele serviço. Então é baseado no tempo gasto, a gente tem o custo do serviço, o custo e o preço final. Aí aqui temos a parte da projeção. Nessa parte da projeção, a partir de uma meta estipulada ou de um número arbitrário aí, onde eles vão inserir o volume de vendas de produtos, serviço e mercadoria, eles vão entender o resultado que a empresa vai ter a partir daquela projeção. Então, na Composta Tu, foi isso. Tivemos algumas coisas
um pouco a mais disso, um controlezinho ali de estoque, um fluxo de caixa, mas nada tão relevante como essas etapas que eu apresentei para vocês. Bom, pessoal, então falando um pouquinho sobre a Brasserie era um restaurante, estava em um contexto bem diferente ali da Composta Tatu, era uma empresa já com um nível gerencial um pouco melhor, eles já tinham um sistema de controle financeiro, então a gente resolveu trabalhar um pouco com essa base de dados que eles já tinham. Então, um dos primeiros pontos que a gente trabalhou foi a precificação de mercadorias e produtos. Então a gente montou ali um sisteminha básico ali no Excel para fazer essa precificação. E nesse processo de precificação, muito antes da formação de preço, o cliente ele já estava notando que ele estava tendo prejuízo por simplesmente olhar para o CMV, para o custo da mercadoria. Um outro ponto que a gente notou é que a empresa tinha muitos gastos, muitos custos. Então a gente resolveu aplicar o princípio de Pareto para organizar esses custos da empresa para que ele pudesse focar na redução de custos. Então, assim, ao invés dele simplesmente reduzir gastos, por exemplo, com detergente, material de limpeza, ele deveria focar no que de fato gerava impacto para a empresa, no que de fato consumia boa parte do faturamento da empresa. E a gente notou com o princípio de Pareto que o que consumia boa parte do faturamento da empresa era o custo das mercadorias. Então era ali que ele deveria focar, ao invés de focar em algo irrelevante, com o princípio de Pareto ele conseguia focar no que de fato era relevante. Outro ponto que ele queria entender é que ele tinha 3 setores, o do almoço, da janta e do delivery. Ele queria entender qual deles trazia o maior resultado. E se caso houvesse um deles que os gastos estavam superando o lucro, ele queria encerrar esse setor. Então a gente fez essa análise de viabilidade desses 3 setores, do almoço, da janta e do delivery, para que ele pudesse ter embasamento para tomar alguma decisão. Então, para isso, ele simplesmente upava a planilha que ele havia baixado no sistema dele para esse nosso novo sistema e esse sistema que a gente criou já iria fazer a contagem de itens vendidos, se era almoço, janta ou delivery, e a partir disso iria trazer o resultado. Outro ponto interessante é que, por exemplo, se ele fizesse uma postagem no Instagram de algum item, ele não sabia se de fato deveria fazer a postagem daquele item, ou se ao alinhar com os garçons dele, qual item os garçons deveriam oferecer para o cliente. Então, para resolver esse problema, a gente aplicou uma metodologia que chama engenharia do cardápio, onde ele conseguia entender quais itens são os principais do cardápio dele, qual ele deve tirar do cardápio, qual ele deve divulgar mais, qual ele deve deixar mais à mostra, ou enfim, o garçom oferecer mais. Então, a partir da margem de lucro desses itens, ele iria entender qual deles trazem maior ou menor resultado para a empresa.